hoje, e-book, você só fatura de um jeito que sobre para você, é orgânico. A tráfego pago, ninguém mais usa e-book para tráfego pago para realmente ganhar dinheiro. A não ser que seu e-book custe mais caro. Você vai ver muitos gurus falando sobre, fiz tantos mil com e-book, vendi 40 mil, 50 mil em e-book. E num processo que dá lucro. Se ele ficar só com aquilo, ainda sobra ali uns 15, 20 mil para ele. Mas é um e-book caro. E-book você vai cobrar ali R$40, R$50. Coisa que, na maior parte das vezes, não é o custo do e-book. Se você tivesse alguns produtos para vender e fosse colocar na rua, numa banquinha, essas plataformas são um supermercado. Então ela bota lá o carrinho, caixa, as gôndolas, o ar-condicionado, ela põe o som musical, ela tem toda uma infraestrutura para você fazer a venda dos seus produtos de um jeito extremamente inteligente, automatizado muitas vezes, né? E ela vai cobrar naturalmente uma taxa para que você use tudo isso. Tudo isso que tem gravação, você faz o seguinte: você pega o seu carro, você vai para Sorocaba, aí você vem aqui na quadra. Grava aqui no estúdio. Grava aqui no estúdio. Seguiu? Pegou o passo? Olá, está começando mais um podcast para você que quer vender mais, para você que quer vender melhor, para você que quer vender, venda assim. Esse é o seu podcast para aprender dicas, aprender informações, aprender sobre vendas. Porque vendas é um verbo que eu gosto de conjugar porque faz parte da minha vida. E você, Sandro Filho? Faz parte, com certeza. Eu vendo, tu vendes. Nós vendemos bastante, graças a Deus. Eles vendem. Eles vendem e vão vender mais aplicando o que a gente fala. Porque aqui só sai coisa boa, né? Exato. Muitas dicas, muitos convidados interessantes. Sim. E a gente não pode parar. E a gente está aqui para falar de infoprodutos na prática. Exatamente. Acho que a gente falou bastante, eu recebi esse alerta. A gente falou bastante sobre o infoproduto, Sim. etc. Tem meio que um jeito geral de tudo, mas eu não acho que a gente tenha entrado tão profundo no termo prático. Por exemplo, você falou de fazer um e-book, falou de fazer um curso, mas o que eu uso, que ferramenta eu uso, ou como é que eu faço direitinho? Você consegue dar um passo a passo? Chegaram em mim assim, eu falei, dá pra fazer, então vamos falar sobre isso. Vamos falar na prática porque tem muita gente interessada Um monte, o mercado nesse tá segmento, demais, né? Tem muita gente aí, eu queria fazer um infoproduto, mas não sei como, quero fazer, quero produzir, tenho conteúdo, sou especialista num determinado assunto. Como é que faz para entrar nessa tal de internet e nesse tal de mercado digital? Exatamente. Então, vamos lá. Eu acredito que para a pessoa entrar, a gente já falou bastante sobre rede social, ela tem que ter uma rede social aprimorada para isso, tem que postar algumas coisas ali que indicam o porquê que ela é uma autoridade nesse assunto, então tudo isso a gente já falou bastante e ajudou até bastante. Mas acho que indo de forma mais prática, por exemplo, beleza, quero fazer isso, vou usar todas as suas dicas, eu quero fazer um e-book de início para fazer uma isca digital. Como é que eu faço esse e-book? Onde que eu tiro todas essas coisas? E talvez o que é óbvio pra gente, talvez não seja óbvio para algumas pessoas que estão assistindo. Então, nesse caso, vamos começar pelo óbvio. Um e-book, que é um livro digital, você tem ali exatamente o motivo do porquê do e-book. Então, eu mesmo tenho um e-book chamado Marketing 101, e você faz ali todo o processo digital, como é que cria, etc. Então, ele tem um objetivo. O objetivo é ensinar o que está proposto no livro. Diferente de um livro de literatura, romance ou etc., o título acaba sendo bem explicativo do que é, porque é como a premissa do produto. E lembrando que praticamente o produto que você vende no e-book, você vende no curso, você vende numa mentoria, são só camadas de profundidade. Então, nesse caso, fala um nicho aí, Ed. Vamos falar de liderança. Liderança, beleza, tá bom então. Inclusive, eu acho que eu contei aqui, ou não contei no podcast, mas devo ter contado pra você, sobre fazer um e-book. Eu e um amigo meu já tinha pensado sobre fazer um e-book para vender nas comunidades de Facebook, que só tem gente um pouco mais velha e tal. Especificamente uma comunidade bolsonarista, porque é produto que vende fácil. Aí você fazer um e-book Como Liderar com Jair Bolsonaro.
inteiramente feito por IA, mas a Como gente... liderar como Jair Bolsonaro. Mas a gente achou meio antiético e não fizemos. Como destruir tornozeleira. Acho que venderia mais. Pode ser. Pra ele, inclusive. Não, mas ele também não conseguiu. Então, ele ia comprar pra descobrir. Mas, enfim. Então, nesse caso, o e-book ele vai ter ali um objetivo que você tem que deixar bem claro e tem que fazer sentido com você. Ou, talvez, se você tiver um perfil meio dark, que nem aquele caso que a gente falou das 100 frases para ser usadas na Itália. Então, você tem 100 frases em italiano, não necessariamente a pessoa necessita que você tenha uma baita autoridade. Ela precisa de 100 frases, ela vai ter 100 frases. E esse produto você pode fazer você mesmo digitando, à lá Homem das Cavernas, porque ninguém mais faz, né? O pessoal ou é ghostwriter, igual o Pablo, não sei se você viu. É. Agora tem IA, né, para escrever E esses a IA. e-books de uma Então, ou forma bem ghostwriter ou facilitada, né? Então, você entra na IA, você fala exatamente qual é a premissa do seu produto, o que você quer trazer no e-book, e você vai fazendo ali. Então, você vai falando, olha, vamos criar um e-book. O que a IA vai fazer? Ela vai jogar para você Você vai falar, eu quero um e-book sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Explica, ela faz um prompt muito legal. Então, sobre liderança, lidere o seu time comercial para uma produtividade... Para sua Opa! Aumentar a produtividade. Em até 20%. Digamos que esse seja o título. Então, a pessoa falou, pô, legal. Então, vamos lá. Quais são as dicas de liderança para a produtividade do meu time aumentar 20%? Escreve lá no chat. Vou fazer um e-book com esse título. Me ajuda a escrever. Seja um escritor profissional com pelo menos aí 15 páginas para a gente desenvolver, tal, tal, tal. Ela não vai dar 15 páginas. Ela vai trazer tudo num pequeno resumo. Aí você pede, isso que é interessante, isso que eu aprendi e eu achei bem interessante. Que foi como eu fiz no meu e-book também. Eu escrevi muita coisa no meu e-book, as coisas práticas do meu e-book eu que escrevi porque acaba sendo difícil, a IA não fazia exatamente do jeito que eu queria, sabe? Isso é um problema também. Daí tem uma hora que você vai ter que pôr a mão na massa, senão você vai ter um produto muito genérico, muito paia. Então você vai precisar botar a mão na massa. Mas até lá, você vai pegar o que ela mandou, falar, agora divida para mim em 10 subcategorias. Ela vai dividir o que ela escreveu em 10 subcategorias e você vai trabalhando individualmente cada subcategoria. Então, se inicialmente ela deu 8 páginas para vocês, vai virar 20, 25 páginas fácil conforme você desenvolve cada subcategoria, que depois vai ser os capítulos, né? Aí você dá os títulos dos capítulos e tal. E beleza, você juntou tudo. Agora que você juntou todo o seu conteúdo, você vai no Canva. No Canva tem vários templates de e-book que você pode usar e você vai só alterando, ou você pode criar o seu próprio, o que não é difícil. Muita gente chega no Canva com isso e dá uma travada criativa, sabe? O Canva é bom para você que não sabe, ele é um app web, né, online, que ele tem muitas possibilidades de design, ele tem muitos templates prontos, né, coisas que você pode usar ali para facilitar a sua vida na criação dessa identidade visual e desses templates, seja de e-books ou de outros qualquer materiais. Coisa, né? De qualquer coisa. Tem outros também, né? E tem gente, às vezes, que até tem um conhecimento maior de software, como o Adobe, né, Illustrator, InDesign, ou até mesmo CorelDRAW, né, que você pode fazer o design do seu e-book ficar de uma forma profissional. Você pode fazer até via web mesmo. Porque também é uma embalagem de um conteúdo seu que também vai agregar valor na apresentação. Então é importante que você capriche, ou pelo menos contrate um designer ou alguém para fazer isso para você, caso você não tenha essa habilidade. Você extraiu o conteúdo do GPT, conseguiu ali montar um conteúdo que você julgou bacana, e aí fazer essa embalagem, você tem o Canvas com vários recursos e mesmo a opção de contratar um designer. Exato. É assim, como tudo na vida, se você tiver a grana para começar, acaba sendo mais fácil. Você pode contratar um designer, ele vai fazer de uma forma bem legal, tá? Eu mesmo, não fui eu que fiz, eu fiz o conteúdo do e-book, mas essa parte, eu tenho essa quebra criativa, eu fico meio sem saco, sabe? Para qualquer coisa, né? Que envolve essas edições. Demora, né? Perde muito tempo. Perde ainda muito mesmo tempo. Com a IA ajudando, perde-se muito tempo para deixar legal. Exato. Eu tinha um jeito que eu não tava achando. Eu falei, que saco, eu contratei alguém. É igual pintar a casa, né? Vou pintar a minha casa. Aí você acha que sabe pintar, pega lá o rolo, pega a tinta, a hora que você começa. E a hora que termina, tá tudo fica tudo torto, tudo errado, né? Gasta mais tinta. Então, assim, seu tempo também isso é importante. Gastar mais tinta. Né? Então, você tem que saber o seu tempo, quanto vale.
Talvez um designer faria esse trabalho em 2, 3 horas. E você vai fazer em 2 dias. Então, quanto vale a sua hora para você poder avaliar, ver quanto custa e tentar colocar na balança se vale realmente a pena contratar um designer ou se vale a pena você se aventurar ali pelo Canvas ou por qualquer outro software para fazer um e-book bacana. E então você pode fazer, se você for fazer você mesmo, por exemplo, eu quero esse desafio, ou eu não tô com a grana no momento para contratar um designer para me ajudar nisso, você pode ir no Canva procurar um template. Se não no Canva, você tem como fazer os e-books hoje também através do Manus, que é uma IA muito da hora também. O próprio Canva pago hoje lançou uma IA muito da hora, que você pode fazer com eles e vai rapidinho, muito legal mesmo, o novo Canva tá muito da hora. Mas o Manus, M-A-N-U-S, Manus, é uma IA também que ajuda a fazer a apresentação no geral e faz e-book. Você pode jogar seu documento, passa tudo num documento do que você achar melhor, joga para ela e fala, agora vamos fazer um e-book sobre isso. Daí ela vai e ela cria um e-book, você manda lá para ela qual é a color branding que você quer usar, faça com tons de roxo, amarelo, se for psicologia, tanto faz. Vai jogando, usa, seja um estilo mais retrô, tanto faz. Escreve para ela, você vai definir, vai ficar legal. Ela vai jogar uma versão. No que você vê essa versão, você pode falar, putz, faz essa alteração ou não, etc. Então, você vai conversando ali com a IA. Então, a Manus também funciona bem para isso. Ou a IA do Canva também faz rapidinho. Então, de forma geral, um e-book acaba sendo isso. Gere imagens também, seja imagens suas, que você tem, que é legal para colocar no e-book. Se for um e-book mais prático, geralmente tem muito e-book que acaba sendo meio que um manual prático mesmo. Então, até de cozinha, tem bastante e-book de receita culinária, bastante mesmo. Que é um nicho legal para e-book, inclusive, é receita culinária. E você tem algumas uma fotos. Receita tal. lá que você faz, um estrogonofe que todo mundo elogia, uma coxinha que todo mundo pede para você fazer sempre. É uma grande possibilidade de você fazer um e-book com essa receita. Aliás, fazer o vídeo ali de você fazendo essa coxinha e publicar o e-book para capturar, às vezes, até leads ou pessoas que estão ali interessadas no seu conteúdo. Exato. São materiais para começar. Pode até faturar, né? Como o Sandro falou, de alguma forma, mas você pode também usar como isca. Uhum. Hoje, e-book, você só fatura de um jeito que sobre para você, é orgânico. A tráfego pago, ninguém mais usa e-book para tráfego pago para realmente ganhar dinheiro. A não ser que seu e-book custe mais caro. Você vai ver muitos gurus falando sobre, fiz tantos mil com e-book, vendi 40 mil, 50 mil em e-book. E num processo que dá lucro. Se ele ficar só com aquilo, ainda sobra ali uns 15, 20 mil para ele. Mas é um e-book caro. E-book você vai cobrar ali R$40, R$50. Coisa que, na maior parte das vezes, não é o custo do e-book. Para você vender um e-book por R$40, R$50, tem que ser um baita e-book, tem que ter uma baita autoridade, tem que ter um baita problema a ser resolvido naquele e-book. Esse geralmente receita culinária, até os de 100 receitas, etc., receitas prontas, não passa de 20. E vendendo por R$20 ainda dá para tirar um lucrinho, mas abaixo disso, o tráfego mesmo não vai comer. Depende do problema que esse e-book vai resolver. Você falou muito bem aí. Se você vai criar um e-book de como tirar um visto para os Estados Unidos com menos risco, né, ou de uma forma mais rápida. Né? Então, são coisas que você pode resolver para a pessoa através das suas dicas ali, formatadas num formato quase que de manual de instruções. Né? E a pessoa que está com aquele problema, com aquela dor, ela viu a sua chamada e viu que você tem um e-book já organizado, todas essas soluções e o que ela precisa para resolver o problema dela, ela vai se interessar, claro, vai comprar, se tiver com um preço justo ali que resolve o tempo dela em fazer tudo aquilo que seu e-book faz. Sim. Ou que orienta, ela vai se interessar, né? Você deu uma boa ideia, viu? Minha irmã mexe com visto, assessoria de visto. AB Visto se chama. Pronto, já criou aí um produto. Pegar e fala, viu, faz um desse. Porque, querendo ou não, é um produto que, se você fizer bem, o visto custa R$2.500. E aí, às vezes, você perde tempo, você vai pra fila faltando documento, você não faz um checklist, e aí, você cria um e-book, coloca todas essas ideias ali, faz o checklist, coloca tudo que a pessoa precisa, o endereço de onde ela tem que ir. Você mastiga todas essas informações e deixa fácil para a pessoa ir tirar o visto. Exato. Então, o e-book, ele serve muito para isso. É como uma receita de algo que a pessoa não sabe fazer, ela pode até ir buscar informações na internet para fazer, como fazer, mas se você está dando já ali pronto, mastigadinho, facinho,
Por que não, né? Custa R$20, R$30, né? Até R$40, dependendo da sua hora. Se você for pesquisar, ter que ir atrás, ter que ver, vai gastar lá 4, 5 horas e a sua hora vale R$100 a hora, meu irmão, você vai comprar isso aí com facilidade. Então, se o preço for justo, estiver adequado, aí se você estiver resolvendo um problema que eu vou levar tempo para resolver, por que não comprar, né? Então, tem muitas ideias que podem se transformar no e-book. A gente pode falar de vários segmentos. Então, por exemplo, como escovar o pelo de um Golden Retriever. Né? Já vi de escovar pelo de cavalo. Que tipo de escova, né, usar para pelo de cavalo. Então, assim, como dar banho no seu porquinho, né? Sei lá. Então, tem muita coisa. Tem gente procurando por tudo. E é óbvio que a gente sabe que o YouTube também... hoje concentra ali uma grande quantidade, milhares, bilhares de vídeos tutoriais de como funciona qualquer equipamento que você pensar, alguém comprou e fez um vídeo tutorial e colocou lá, né? Então, assim, tem essa mistura também, né, Sandro? Não é também qualquer coisa, mas é bom você dar uma pesquisada antes para saber se já não tem ali gratuito, se já não tem no YouTube ou se as pessoas acham facilmente, porque também é um direcionador para você pensar no seu conteúdo para um webbook ou para um e-book, um webinário ou outros tipos de conteúdo, né? Mas vamos falar de infoproduto. Esse já é um infoproduto. Isso já é um infoproduto. Já é um infoproduto, que também é uma isca, que também é um infoproduto, um material rico para atração, né? Um e-book ele serve para várias estratégias. Né? Várias. Aquisição de cliente é a principal hoje, né? Usada com e-book para realmente atrair gente. Ou isca mesmo para algo maior. As pessoas me perguntam muito assim, fala infoproduto é curso, né? E falou infoproduto, falou curso é aula. Falou aula é gravação em vídeo. Isso. Falou gravação em vídeo, tem módulos, tem duração. Então, assim, vamos falar um pouquinho de aula, né? De como é que a pessoa entra com o infoproduto, que é um curso propriamente dito, para ela ensinar o que ela sabe, as habilidades dela, para colocar hoje como um infoproduto. Beleza. Indo para curso, indo para qualquer coisa que tenha gravação de fato, seja um curso, seja um pocket curso, seja até um webinário gravado, que muita gente está fazendo agora, né? O webinário gravado. Também, produto também, né? A gente vai trazer alguém, inclusive, aqui para falar de webinário gravado. Um webinário gravado e fica lá rodando para sempre. Eu vejo bastante gente já comentando sobre o webinário como uma estratégia mesmo de comercialização. Né? Sim. Então já tem alguém para falar. Mas tudo isso que tem gravação, você faz o seguinte. Você pega o seu carro, você vai para Sorocaba, aí você vem aqui na Quadri. Grava aqui no estúdio. Grava aqui no estúdio. Seguiu? Pegou o passo? Pegou bonitinho. Pois vamos fazer um merchan aí. Aqui tem estúdio de podcast e tem estúdio para você gravar aula também. Porque você pode gravar na sua casa. Você pode botar lá no tripé, colocar lá o seu iPhone, o seu Galaxy, né, ou Android ou iOS, para produzir os seus cursos, as suas aulas. Sim. Mas, cara, se você também é a mesma coisa, né, se aplica aqui. Você tem um pouquinho de dinheiro, quer fazer uma coisa um pouquinho mais bem produzida, caça um estúdio. Né? Vai com estúdio, um tratamento acústico, um microfone bom, um áudio. O áudio é muito importante. Áudio extremamente importante. O áudio é o que passa a mensagem. Então você vai ter ali uma iluminação boa, você vai ter ali recursos para te ajudar, um teleprompter às vezes. Você mesmo dominando o assunto que você vai gravar, o teleprompter ele te ajuda a não esquecer das frases e não ficar regravando muitas vezes porque você vai errar. Você tem teleprompter aqui? Temos teleprompter. Viu, galera? Porque se você, mesmo dominando o assunto, não tem habilidade ainda para gravar vídeos, o teleprompter ajuda muito. Pra caramba. Ele ajuda muito. E assim, eu falo porque é importante a pessoa dominar o assunto, ela saber do que ela está falando. Que você só usar o teleprompter sem dominar o assunto, vou fazer um infoproduto aí de um assunto que eu não domino, mas todo mundo compra, tá acabando isso, hein? Já teve essa época de gente fazendo conteúdo que não domina, simplesmente replicando um livro, pega um conteúdo de um livro e transforma num curso. Eu fico feliz que esteja acabando. Porque vai fazer esse filtro. Né? Agora, você que tem realmente experiência, você tem habilidade para ensinar, você tem conteúdo do que você pretende produzir no seu infoproduto, você tem sérias possibilidades de se transformar num sucesso ou pelo menos lançar um produto de sucesso. Por quê? Porque você domina o que você quer falar. Você
conhece e tem experiência em cima desse assunto. Então, o que precisa? Produzir direito. Produzir com qualidade, produzir com um mínimo de qualidade, né, possível para ter uma imagem bacana, para ter, principalmente, como a gente falou, um áudio excelente, de qualidade, para a pessoa poder consumir o seu conteúdo, né, até ouvindo de uma forma bem clara, bem nítida. E você produzir isso no estúdio, você vai ter lá todas essas características que podem influenciar e agregar valor, inclusive, no curso que você vai vender. Né? Porque você produzindo de qualquer jeito, no iPhone, sem iluminação, produz na sua cozinha, cachorro passando atrás, né? A pessoa que vai comprar o seu curso, ela pode entender que você está cobrando caro pelo que você está oferecendo. E a embalagem é tudo, gente. Imagem não é só o brasileiro, o mundo inteiro. Imagem é a primeira impressão, é aquilo que fica. Então, se você não tiver um cuidado com a sua imagem, com a sua apresentação, e principalmente com a qualidade do vídeo e do áudio que você está produzindo, você pode comprometer os seus resultados, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante mesmo. Eu, indo para o negócio de gravação, você pode fazer num estúdio. Então, o meu curso lá mesmo, ele tá no estúdio, porque eu gosto de fazer dessa maneira. É um estúdio, fica bonito, tem uma gravação profissional, áudio profissional, é muito da hora. Mas o do meu cliente, agora a gente gravou mais algumas coisas. Um era um vídeo para página e outro era os vídeos de apresentação. Ficou bem bonito mesmo. Não deu para fazer tudo no estúdio. A gente fez na casa dele no seguinte, com o meu celular mesmo. E esse celular grava 8K. Celulares hoje tem câmeras maravilhosas. Exato. Então eu coloquei lá e tal. E outra, 8K em nenhuma plataforma recebe upload. Então, tipo, tanto faz. Se vai grava 8K. gravar só para ter recursos de edição, né? Exato, mas na até hora lá, de dar saída, você vai sair ali. Full HD tá ótimo. tá ótimo mesmo, só vai para 1080 mesmo. Então, você vai colocar lá e você usa seu celular, pega um tripézinho, você pega 2 pontos de iluminação. É muito importante você ter 2 pontinhos de iluminação bem legal para ficar legal no rosto. Vai gastar o quê? R$200 em LED, talvez 100 cada um ali. Coloquei lapela nele, uma lapelinha boa, a minha é da Ulanzi. Ulanzi, marca boa. Marca boa, chinesa, sai por R$140, R$150. Pouco, pensando que tem aí de 800 da Holy Land. Inclusive, ó, eu fui fazer um evento, o cliente tem o Holy Land, Lark 2, e tinha o meu da lapela. E a gente usou o meu, acredita? Ela não colocou, ela ficou falando, mas caraca, tá ficando um pouco diferente. E usou o meu da Ulanzi, 140 para o Lark. E o Lark é bom, eu não tô falando que o meu é sensacional, mas naquele momento, o meu foi bom pro evento. Aqui, você tá vendo que ele tá citando algumas marcas, aí você vai procurar no Mercado Livre, aí o Ulanzi é uma marca boa. Né? Tem o Ulanzi, tem aquela boia legalzinho, Rode. A gente tem aqui DJI, que é uma marca excelente para microfone, lapela. Também. É chinesa DJI, também. DJI é chinesa também, mas DJI é aquela fabricante dos drones, né? Isso, os super drones massa. mais consolidados, mais famosos do mundo são da DJI. Então, tem muita marca legal. Então, você não precisa gastar R$1.000 em um, mas não gaste também em 50, tá? 50 você falou da câmera do celular, mas assim, é importante saber que os microfones dos celulares, ainda mais você colocando numa distância para você poder aparecer e falar o curso, não são bons, tá? Então fica um áudio meio um eco, dá uma reverberaçãozinha. Você fica bastante. Mesmo gravando na sua casa, você bota lá que já não é nem um tratamento acústico, você bota um celular para gravar, a tua imagem tá linda, mas o teu áudio tá gravando com o microfone do celular. Pô, também não vai fazer isso, né? É possível tratar o áudio. Tratar, mas vai dar trabalho. Então, assim, a gente quer que você faça um infoproduto da maneira mais fácil possível, mas com o mínimo padrão de qualidade. Então, compre um lapelinha, o Sandro falou aí um de R$140, entendeu? E se você pretende seguir uma carreira aí como infoprodutor, investe um pouco mais, pega um microfone um pouco mais, né, caro aí, mais de qualidade, porque você vai produzir muito. Você vai gravar bastante. Todo infoprodutor tem que ter lapela, ring light, tripé, LED de iluminação, que pode ser o próprio ring light, mas eu gosto de ter pelo menos dois, e uma câmera boa do celular. Eu acho que é muito importante isso. Aí kit você básico. Começa nos luxos, né? Então, tipo, um teleprompter. Aí tem essas coisas maiores, estúdio e tal. Não errar tanto, né? Porque senão você vai consumir tempo para você gravar. Isso.
Mas se você domina um assunto, é fácil até também, né? Então você é um professor aí de uma universidade, já é um professor renomado, já dá aula há 20 anos, já conhece bem o assunto, já deu tantas vezes aquela aula e agora você vai querer ensinar outras pessoas. Porque essa é a vantagem do mundo digital. É você poder escalar a quantidade de alunos que você atende hoje no mundo presencial offline. Então, se é um professor, você tem lá a sala de aula com 40 alunos no máximo, que se você der aula de manhã, tarde, à noite, você pode atender um público aí aproximado de 120 a 160 pessoas. No mundo digital, você vai pegar a sua aula, que essas 160 pessoas adoram, né, que curtem bastante, que prendem, que engajam lá na faculdade que você dá aula. Pô, por que não dar a possibilidade para que o Brasil inteiro possa assistir sua aula dentro de um curso bem estruturadinho e aprender o teu segmento ali digitalmente, através dos seus vídeos, do seu curso, e ainda você faturar uma graninha. Porque a faculdade ou as escolas em geral, elas pagam um valor hora-aula. Sim. Né? Então você deve receber aí, você que é professor, um valor por hora-aula. Agora imagine você em uma hora-aula, que é dividida em módulos na internet, receber milhares. Né? Você não recebe por uma hora, você recebe por essa hora para o Brasil inteiro, para quem consumir aquele teu produto. Então começa a pensar em venda. E é o que a gente vem falando aqui no Venda Sim, é que muita gente pensa em produto, pensa no mercado digital, mas na hora de vender ela fala assim, puxa, eu não sirvo para vender, não é para mim. Ela tem medo da venda, ela tem medo desse aspecto comercial e acaba desistindo, né, de montar um infoproduto, de fazer realmente uma experiência, de construir, de criar um infoproduto na prática e sair vendendo pela internet. Então, nós já falamos aqui de você criar um e-book, falamos aqui de algumas características para você criar suas aulas, né? Porque produzir as aulas aí depende do curso, né? Tem cursos mais longos. Hoje, em média, as aulas de cursos de infoprodutos hoje tem uma duração específica que você aconselha, Sandra? Sim, as aulas em si, os vídeos que as pessoas vão ver, aula 1, aula 2, aula 3, é muito importante que fique até no máximo 15 minutos. Hoje o aprendizado, ele tá muito... A pessoa, ela quita no meio, sabe? Ela sai no meio. E ela não fica ali mais de 15 minutos nesse momento. E também, mesmo que fique, ela para muito no caminho. Então, algo que o Marçal trouxe... O Marçal começou a fazer os cursos dele, ele remodelou todos para 7 minutos máximo. Então, ele já deixou todo mundo... Cada aula, né? Cada aula. Todo mundo lá para baixo, 7 minutos. E antes as aulas eram 40, uma hora. O pessoal fazia masterclasses e iam juntando, falando. Hoje ninguém mais participa. Então, quando você faz uma aula de 1 hora, você vai ver que o abandono do curso é muito alto. Apesar de que o abandono de curso digital já é alto normal, tá? Até 7% das pessoas realmente terminam os cursos que compram online. Quando você coloca uma chancela MEC, por exemplo, uma extensão ou é uma pós-graduação, esse número aumenta para 70%. Então é diferente, porque a pessoa está indo pelo certificado, já é uma ideia diferente. Ela quer a certificação, né? Exato, então acaba sendo um pouco diferente. Então considere isso, inclusive. Mas num curso normal, até 7%. Então você pode fazer coisas que ajudam a permanecer, que é aulas até 15 minutos, uma programação bem completa para isso. Tem muitas plataformas hoje que oferecem recurso de gamificação, que também ajuda a manter o cliente. A Eduz não tem. O Nutro acho que não tem gamificação gratuita, pelo menos. Gratuita eu sei que não tem. Agora eu não sei se der para pagar alguma coisa ali para colocar. Mas a Vump tem gratuito, que o Wi-Fi tem gratuito. Não sei se Mas como que funciona essa gamificação? A gamificação é o seguinte: a cada aula que o cliente assiste, ele ganha 50 pontos. O sistema registra 50 pontos. A cada comentário deixado, tantos pontos. Cada comentário respondido também, você tem algumas plataformas que tem comunidade, mais tantos pontos. Entrada diária, tantos pontos. Aí você vai vendo de todos os clientes, tem uma área da gamificação, quem tá em primeiro, segundo, terceiro, tá? Você vai acompanhando sua pontuação, entendeu? E você pode dar alguns badges devido a isso. 5 mil pontos, parabéns. Ou veio uma semana completa, ganhar a medalha assíduo. Tanto faz, entendeu? Então, esse Depois tipo de gamificação. se converte em premiações, né? Isso, você pode dar premiações reais, pode dar bonificação. A Vump lançou a gamificação agora também, você pode colocar essa tag
e você pode colocar uma bonificação real em outro produto, por exemplo. Quem tem essa medalha tem 50% de desconto no meu próximo produto, etc. Então é bem legal de acompanhar assim, sabe? Então eu acho muito válido você aplicar gamificação para ajudar. Então você tem aulas de até 15 minutos, gamificações para ajudar a continuar assistindo, tá? Lives semanais, eu acho muito interessante você fazer. Live é outra coisa que também a gente vê direto. Eu pego lá, entro no Instagram, sempre tem alguém fazendo uma live ali. Isso. Às vezes é 6 horas da manhã e tem lá um indivíduo fazendo uma live. Né? 5 horas da manhã tem lá alguém fazendo uma live. Cara, por que tanta live assim? Porque live conecta. E live também é conteúdo. A live não apenas ela conecta com as pessoas que estão acompanhando, mas depois que ela acaba, ela vira conteúdo para você cortar e postar. Ela vira vídeo. Ela vira vídeo normal. Uhum. Então a gente podia estar fazendo isso aqui no estilo live. A gente ainda não tem, mas a gente pensa em fazer transmissão ao muito vivo. em breve, em 2026, você vai ver o Venda Assim num formato ao vivo. Exato, então vai ser bem legal. Então fazendo ao vivo, você que está assistindo agora, se fosse ao vivo, a gente podia ter alguém, a Bia tá logo ali. Ela podia ler alguma pergunta, alguma coisa, a gente respondia na hora. Então, conecta muito com a comunidade. E, posteriormente, vai ficar gravado e a gente vai colocar em algum outro lugar. Se você fizer uma live fechada para alunos, você usa essa live com o pessoal. Quem não participou, você transforma esse vídeo, corta ele em várias partes e coloca numa aula, entendeu? Em termos de engajamento, é notório que a live ela engaja muito mais. Ela tem interatividade, ela tem a possibilidade de colocar a tua audiência interagindo com você, perguntando, comentando e ainda participando de alguma forma até do debate ali, da conversa. Sim. Então, as lives, elas também são uma ferramenta muito interessante para quem está pensando aí em entrar nesse mercado de infoproduto. E indo para uma forma mais prática também, da gravação do seu curso, você vai ter que dar uma pequena enrolada no assunto, tá? Uma enchida de linguiça. Por que eu falo isso? Hoje, muitos e muitos clientes são sem vergonha, no sentido de que... Picareta. Se você tem um produto e você coloca lá o curso bem legal, eu vou dar algumas dicas operacionais para isso. Coloca o seu produto lá, você tem 4 módulos que você pensou, são algumas aulas ali, a pessoa consegue, se ela focar, ela consegue terminar em 5 dias, por exemplo. Então ela vai lá, ela termina em 5 dias. Gostou? Pede reembolso, porque está dentro dos 7 dias da lei. Isso acontece demais. Então por que eu falo para você encher linguiça? Para você ter bastante conteúdo, mas não encher linguiça de forma que seja cansativo, mas de forma que a pessoa possa continuar assistindo, não demorar ali os 7 dias, e não apenas isso, para que você possa bloquear alguns módulos sem a pessoa geral reclamar. Então, muita gente faz isso, acho que a maioria dos produtos fazem isso, eu faço isso com meus clientes. Se eu tenho 5 módulos ali, os últimos 2 eu vou bloquear para liberar daqui 7 dias. E os 3 módulos encher de conteúdo da hora. Porque a pessoa vai estar acompanhando, o cliente normal, ele não vai reclamar daqueles 2 que vão ser liberados daqui 7 dias, porque ele não vai chegar até lá em 7 dias. Porque ele está acompanhando, está fazendo as aulas. O cliente picareta, ele vai reclamar porque ele queria reembolsar, entendeu? É isso. Então tem muita gente que usa a lei de Gerson e quer levar vantagem. Né? Lei do quê? Lei de Gerson. Essa é uma lei muito antiga. Não conheço. Que todo mundo quer vantagem. Entendi. Né? Então, assim, o público, ele vê ali que ele tem a possibilidade de cancelar, ele vai se aproveitar daquilo, de alguma forma, ele vai cancelar. Né? Então, isso que você falou é uma dica interessante. É importante porque você que está colocando o infoproduto, você vai ter o apoio desses recursos na plataforma. Então, a Eduz mesmo que você colocar lá, você tem como bloquear essas aulas, fazer essa estratégia que ela colocou. Porque às vezes, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou bloquear? Né? Como que eu vou evitar que a pessoa assista esses 2 últimos módulos? Né? Como que vai fazer isso? Então, tudo isso tem nas plataformas, você não precisa desenvolver absolutamente nada. Aliás, a gente está falando aqui de produzir o conteúdo do seu produto, né, de fazer algumas estratégias, mas a plataforma para você comercializar os seus produtos é melhor que você terceirize, que você publique numa dessas plataformas que já existem, estão disponíveis no mercado e que cobram uma taxa pelas transações, né, das vendas que ela vai fazer para você. Uhum. Se alguém comprar um infoproduto seu numa plataforma dessa, ela vai reter um percentual ali como uma espécie de comissão sobre a venda que você fez usando as ferramentas e a plataforma dela. Então, essas coisas que você vai usar recurso, vai bloquear, vai fazer ali
um order bump que a gente já falou aqui. Isso, é. Vai colocar que na hora de saída do carrinho ali, você oferece um outro produto. Tudo isso tem disponível na plataforma que você não precisa se preocupar. Começar a usar, fuçando mesmo, autodidata, é muito intuitivo. Você vai estar ali aprendendo sobre essas estratégias que você pode fazer na hora de comercializar, sem muita dificuldade, com poucos dias de estudo ali, de dedicação, você vai conseguir criar algumas estratégias para isso. E eu até aponto, tem gente que fica... Não sei, mas eu... Não seja muito ganancioso com o que você vai perder do produto, tá? Tem gente que vai olhar a plataforma, vai ver... Nossa, ela pega 5%. Nossa, ela pega 8%. Nossa, eu tenho que pagar R$10 pela taxa de saque. Etc, etc, etc. Então, eu vou pegar essa aqui, que é só o gateway, que vai 2,5%, é metade... E vou pegar aquele outro... Assim, é um trabalhão. Essas plataformas, elas entregam aqui... Eles pegam 5%, mas elas entregam toda a estrutura que você precisa. Na maior parte das vezes, toda a estrutura que você precisa. Então, para você que está começando... Cara, é melhor você dar 8%, 10% de alguma coisa do que você ficar relinchando ali 2% por nada. É como se você tivesse alguns produtos para vender e fosse colocar na rua, numa banquinha. Essas plataformas são um supermercado, então ela bota lá o carrinho, o caixa, as gôndolas, o ar-condicionado, ela põe o som musical, ela tem toda uma infraestrutura para você fazer a venda dos seus produtos de um jeito extremamente inteligente, automatizado muitas vezes, né? E ela vai cobrar naturalmente uma taxa para que você use tudo isso. Sim. Agora, se você fosse comprar uma plataforma, se você fosse montar um supermercado, ou mesmo um e-commerce, uma loja para poder colocar esses produtos, acredito que você não tem noção de quanto isso custa. Não só de tempo de desenvolvimento, como de valor de investimento para você bancar programadores, web designers, né? Gente que vai colocar isso de pé. E essa estrutura para você vender pela internet, porque precisa também de segurança, gateways, né? Firewalls, que vão proteger ali de hackers para não entrar, não clonar os cartões de crédito dos seus clientes. Importantíssimo. São muitas preocupações que você vai ter que ter se você quiser caminhar sozinho, sem usar uma plataforma. Muitas mesmo. Então, a gente começa a falar aí de sites de e-commerce ou de lojas para colocar curso em torno de 40, 50 mil reais, um simplesinho. E você me lembrou, qual era aquela plataforma que chegou? Eu tava na Eduz nessa época ainda, então já faz uns 3 anos e pouco. Eu perdi alguns clientes para essa plataforma que chegou do nada. Caramba, ela ofereceu 1%. Nem lembro agora. Tá viva? Então, aí que tá. Eu perdi alguns clientes que posteriormente voltaram com o rabo entre as coxas, querendo pegar essa aí por causa de 1%. Já ganhava 4,9 na Eduz e era uma plataforma que oferecia checkout, oferecia área de membros, quase igual, só que por 1%. O pessoal vendeu. O dono sumiu do Brasil. Sumiu. O pessoal ficou com o dinheiro preso. Tenho 2 amigas que trabalhavam lá, Golpe. que não receberam o último salário, o cara Golpe. Então, assim... Valeu a pena. Valeu a pena. Aí é uma chamada de atenção. Fiquem atentos, porque o que tem de picareta, né? Muito. E no Brasil a gente sabe que não é diferente. Então tem picareta desde o governo, né? Então imagina até na massa aí da galera. Então tem que tomar cuidado, sempre. E no que é digital, cuidado redobrado. Exato. Porque você não está vendo a cara, a empresa muitas vezes não tem endereço físico, você não sabe onde é. Né? Então, assim, isso é importante, você então ter tá onde ali bater colocando na porta. dinheiro, fazendo transações com uma empresa que não tem um endereço físico no Brasil. E tem, hein? Tem bastante. Tem empresa que às vezes tem um endereço no exterior. E aí, se der algum problema lá com o seu produto, você fez um lançamento, de repente faturou uma grana e não consegue sacar. E aí? E aí não consegue reclamar, não entra num chat, não tem um ser humano para te atender, não tem ninguém que possa resolver seu problema. Nem o Procon, porque é a empresa é de outro lugar. A empresa é de outro país, então presta atenção. Presta atenção. Se for por taxa, igual o Sandro falou aí, tá com taxa de 1%, 2%, 3%. Mas se você não fizer uma investigação e não tomar essas medidas, não tomar esses cuidados, alto risco, tá? Então, assim, vai com cuidado. A gente aqui do Venda Sim quer que você se dê bem aí no mercado digital e por isso a gente está fazendo esse programa aqui especificamente para você entrar na prática no mundo do infoproduto,
sem gastar muito dinheiro e principalmente sem perder dinheiro, né? Exato. E indo para segurança e voltando para a área prática de gravar o seu curso e tal. Então, você fez suas aulas. Isso aqui é interessante, porque você fez suas aulas, você gravou, você fez o roteiro. Lembrando que para fazer suas aulas ali, você que sabe o conteúdo. Se você fez o e-book, praticamente siga o e-book transformando numa forma prática de aula, tá? Tem que lembrar disso. Ou se você não fez, vai ser um produto novo, imagina qual é a situação que você está fazendo, qual é o problema que você está resolvendo e transforma numa aula. Aula mesmo, imagina como se estivesse numa sala de aula com gente olhando o que você vai ensinar. Aplica isso de uma forma que você consiga passar isso em vídeo, tá? A gente pode até fazer um episódio sobre criação de aula mesmo com alguém, mas Legal, podemos chamar. tá interessante porque tem gente que realmente fica perdida nessa aula. Eu tenho visto alguns infoprodutores, né, dando a sugestão de você começar escrevendo um livro. Não é nem um e-book, escrevendo um livro mesmo, né? E você escreve um livro, né, sendo o assunto que você domina, né, aquilo que você realmente quer desenvolver aí o seu infoproduto, e através desse livro, que já vai te dar uma autoridade, porque você escreveu um livro, Sim. editou, publicou esse livro, colocou lá na Amazon e tal, publicou nas plataformas, então você já tem um livro. O Nathanael fala isso. Você já tem um livro, você vai dividir os capítulos dele e vai transformar em aulas, talvez até, dependendo do tamanho dos capítulos, você transforma em várias aulas, módulos, separa aquilo, você vai ter o livro como uma base de autoridade, você vai ter o livro como base de conteúdo, você vai ter o livro como base para fazer as suas aulas, gravar suas aulas, você vai ter o livro, inclusive, para poder compor eventos. Às vezes, um capítulo do seu livro pode ser um evento, né? Um capítulo do seu livro pode ser um belo de um conteúdo, um e-book. Então, assim, o livro ele te dá um panorama completo da sua especialidade, vamos dizer assim, que vai servir para você compor um monte de coisas. Exato. Né? O e-book, ele dá um conteúdo ali menor, mais reduzido e tal, mas também funciona. Na maior parte, mas você Né? pode fazer um e-book gigante. Agora, como escrever um livro, né? Se você Aí tem domina, outro ponto também. É outro ponto que também dá para chamar o Nathanael aqui, ou sei lá, ele alguns vai falar especialistas sobre. que tem já esse infoproduto de como escrever um livro e, inclusive, como transformar o seu livro num best-seller. Isso tá surgindo cada vez Né? mais. Tá, então, tá sim. Porque para escrever um livro, gente, mesmo você usando um GPT, né, a ajuda da inteligência artificial, se você não domina o conteúdo, cara, você tá fadado a mais cedo ou mais tarde cair a sua máscara. Agora, se você domina o conteúdo, é um cara experiente e vai escrever um livro com a ajuda da IA, beleza, cara, porque o livro, cara, nada mais é do que um registro do seu próprio conhecimento, da sua vida, de tudo aquilo que você sabe, né? Só que escrito de uma forma profissional, bem diagramado, um livro que você pode despertar o interesse de muitas pessoas e que pode ser a base dessa sua vida, ou do início da sua vida no mercado digital. Exato. Né? Porque é um conteúdo ali rico, né? Vamos falar de 200, 300 páginas, né? De coisas que você domina e que, se perguntarem onde que está aquele assunto, você vai falar, está lá na página 72 e você ainda vai contar uma história que se passou, por que você escreveu aquele capítulo, né? Porque você domina e é verdadeiro nessa história. Exato. Então, assim, são algumas dicas aí que podem te ajudar no desenvolver desses infoprodutos que você está pensando aí em colocar no mercado. E, querendo ou não, antes de fazer o curso, você vai sintetizar esse conhecimento para aula. Seja para passar no teleprompter, seja para estudar antes da aula, para você decorar ali, por exemplo, ou para acompanhar. Então, você vai sintetizar de qualquer maneira. Então, senta, escreva e já separa suas aulas ali. Feito isso, eu sei que tem muita coisa que é prática. Então, mesmo meu cliente mesmo é do nicho financeiro. Ele sintetizou uma parte de introdução, que é totalmente teórica, e depois, quando ele entra na plataforma lá que mostra a bolsa, etc., as coisas, é tudo muito prático. Então, ele vai indo normal, mostrando na tela. Nesse caso, não tem muito o que você roteirizar ali, nem colocar em livro, por exemplo. No e-book até dá, com print, etc. Mas, quer dizer, como se não existe foto em livro, né? Então, também dá. Mas, de qualquer maneira, você vai ter que sintetizar. Gravando isso, vindo aqui no estúdio ou fazendo na sua casa, gravando isso, você tem algumas ideias do que fazer com ele. Nas plataformas, se for vender numa plataforma, qualquer plataforma vai ter ali um serviço de reprodução nativo,
porque você vai poder subir o seu vídeo, colocar lá, ter uma segurança. Você tem ali uma segurança que faz um... Um bloqueio. É um bloqueio. Tem um nome certinho, eu esqueci agora, mas eu falava bastante. Que... não lembro, mas protege ali para que a pessoa não consiga gravar, não consiga fazer download. Se, porventura, ela conseguir gravar a tela, fica com o e-mail da pessoa, o CPF do aluno, todo esse tipo de coisa que vai ajudar a proteger o seu conteúdo. A maioria das reproduções nativas tem isso. Se você sobe no YouTube, você pode subir no YouTube não listado. Se você quer fazer de forma que, putz, eu não quero gastar nada, não tem como pagar a reprodução nativa, não tem como gastar, não quero gastar com mais nada. Ou gastar o menos possível. Sobe no YouTube não listado, você vai pegar o link do YouTube e vai subir nas plataformas. Só que existe um problema e eu vou explicar um pouquinho melhor. A pessoa que está vendo o seu conteúdo, ela tá lá, ela tá vendo o seu conteúdo e na Eduz, por exemplo, vou dar o exemplo da Eduz, vou dar o exemplo das outras plataformas também. Posso, né? À vontade ou não? Sim. Pode? Então eu vou falar aqui. Você chega lá, colocou na Eduz, no Trovo, você coloca o link do YouTube. Você vai assistir, vai estar ali o logo do YouTube. Se a pessoa clicar ali, ela é direcionada para o seu link. E ela pode fazer o download ali mesmo. Então ela pode fazer o download de todas as suas aulas, sem aparecer a restrição nem nada, porque ela vai direto para o YouTube. E aí ela pode pedir reembolso, pode vender. Isso acontece pra caramba, inclusive. Muita gente vende os cursos de outras pessoas dessa maneira. Tem até grupo em Telegram que faz isso, tá? Não sei se eu dei uma dica de pirataria também, né? Mas saiba que existe esse perigo. Então a Eduz faz isso. A Hotmart também aparece lá. QIFI também aparece lá, porque querem levar você para a reprodução nativa deles. A da Eduz é Safe Video. Esqueci o da Hotmart. A VUMP, no outro lado, você tem ali como colocar e tem algumas que oferecem segurança a mais. Você pode colocar e você coloca, mesmo sendo YouTube, ela vai proteger e não tem como pegar. Então, isso é interessante. Ou você pode fazer o seguinte também. Vimeo. O Vimeo, ele é pago. E é um pouco carinho, é baseado em dólar. Mas dependendo, e aqui é uma dica legal, dependendo da quantidade que você tem, você consegue utilizar. O Vimeo, ele permite 1 GB de graça. Aí você fala, caraca, mas 1 GB é pouco para vídeo. Depende. Eu, do meu curso agora, eu coloquei no Vimeo primeiramente, e no Vimeo gratuito, já explicando se ele está no gratuito, porque eu tenho cerca de 20, 25 aulas. E essas 25 aulas são muito pesadas. Inclusive, 3 delas já tinha dado 1 GB do Vimeo, porque foi em estúdio, etc. Então, eu baixei um software chamado Handbrake. Handbrake, que é hand de mão e break, B-R-A-K. E esse software, você coloca o seu vídeo, você coloca a taxa de bit lá, bonitinho, e faz um upload, ele vai devolver para você o vídeo com uma qualidade muito jóia, só que com 1/4, 1/5 do tamanho. E eu enchi o Vimeo e ainda sobra 200 MB lá para fazer mais vídeo ainda. E aí a minha dica é o seguinte, se você não quer gastar com nada... Não perde a qualidade. Não perde a qualidade. Se eu falar para você que talvez perde um pouquinho, mas coisa que não é perceptível em termos de fazer o curso. Só se eu fosse pegar para fazer corte na internet, etc, para aproximar, aí eu percebo que não é bom o Handbrake. Mas para colocar para fazer curso, para fazer online, você não percebe nem um pouco a diferença. Então você vai usar, ainda sobrou um monte, para 20 aulas, sobrou um monte. Digamos que você usou toda a sua giga do Vimeo. Coloca todas essas aulas do Vimeo nas primeiras, e naquelas que você bloqueou, você pode subir no YouTube, por exemplo, porque sobrou só os clientes bons, não tem mais os picaretas. Entendeu? Então você pode fazer assim dessa maneira. Pronto, já economizou bastante, entendeu? Então eu tô te dando essa dica aí também, que é bem interessante. Pois é, a gente fala de produção de vídeo, porque a base hoje do mercado de infoprodutor é o vídeo. Uhum. Não só como infoproduto, como também meio de divulgação, meio de propaganda. Os vídeos são a estratégia que mais vende, que mais converte, que mais engaja, que mais desperta a atenção das pessoas. Então você vai ter que aprender a lidar com essa palavrinha também chamada vídeo. Quer vender pela internet? Então aprende a fazer vídeo. Ou contrata alguém para fazer para você. Porque não vai ter como escapar, viu? Tem muito infoprodutor aí falando, você não precisa produzir, não precisa fazer vídeo, não precisa fazer nada. Eu não conheço ninguém que ficou milionário
sem fazer vídeo. Também não. Quer dizer, só lá atrás. Hoje tá difícil, tá complicado, entendeu? Então, para você produzir um infoproduto na prática, a gente falou aqui, né, de produção de vídeo com qualidade mínima, o áudio é muito importante, falamos de produção de e-book, webinários, falamos de lives, tudo isso vai contribuir para você começar uma vida aí de infoprodutor. E se a gente trocar essa palavra infoprodutor por vendedor na internet, você começa a ter um entendimento do que é a sua vida, né, tendo um infoproduto sendo oferecido pela internet. Você é um vendedor. Sorry, mas você vai ter que vender, vai ter que oferecer esse produto, vai ter que chegar no seu público ou naquelas pessoas que vão consumir esse teu conteúdo, que vão se interessar por ele, que vão botar o cartão de crédito ali e vão comprar de fato esse produto. Você vai ter que chegar nesses consumidores. Se você tivesse no mercado tradicional, você ia ter que pegar a sua pastinha, né, a sua maleta e ir batendo de porta em porta ou arrumar um emprego na universidade para dar aula, né? Você ia ter um trabalho muito grande para poder divulgar, né, esse seu curso, esse seu conteúdo. Então, se anime, porque na internet, cara, você pode fazer isso através de tráfego pago, né? Que a gente também já fez um episódio aqui falando sobre, que é como acelerar o processo das pessoas chegarem nisso que você produziu. Porque a gente falou muito de produção, falamos na prática aqui de como você pode fazer, colocar no ar e tal, publicar. Mas você vai precisar divulgar, né, Sandro? Exatamente. E até no processo de divulgação, seja muito importante utilizar vídeo dessa maneira. Até a criação de arte é importante você ter essa noção, utilizar o Canva de forma bem correta. Eu falo Canva porque o Canva é o mais facilitado em fazer isso e tem muito recurso gratuito, tá? Então é bem legal. Mas também até na hora da divulgação da sua estratégia. Seja com tráfego pago, se você vai fazer um produto que vende direto, pense bem na sua página, na sua landing page. A gente já falou bastante sobre landing page em um outro episódio. Landing page é outra ferramenta importante. E na landing page a gente falou bastante até sobre indo de forma mais prática. Então, confira o nosso episódio, porque eu explico lá sobre a criação de páginas, sobre até a criação gratuita em algumas plataformas. Então, utilize para você vender. E se você for fazer uma estratégia que, por exemplo, lançamento clássico, em que você vai fazer uma live, etc., você pode fazer live pelo Zoom, que é onde muita gente faz de forma fechada para controlar quem entrou, quem saiu, para ter os dados bonitinho, ou onde a maioria das pessoas fazem pelo YouTube. E uma dica que eu dou, porque infelizmente eu já caí nessa, já deu ruim para mim, a gente foi fazer o lançamento e antes, na hora que você cria o canal do YouTube profissional, o primeiro lançamento dela, na hora que você cria o canal do YouTube, você tem que inserir ali um vídeo e 24 horas depois que você pode criar uma live. E a gente não sabia dessa. O YouTube agora com uma conta nova, ele demora, né? Ele demora. Então, a gente criou a conta e já praticamente fazer a live, direto pra live. Era criar a conta para registrar a live. E não deu. A gente teve que postergar o lançamento. Por causa disso. Olha que bobeira, entendeu? Então, é bem interessante saber disso. Cria lá seu YouTube já. Você poderia ter feito a live no Instagram. Então, mas a live do Instagram seria meio ruim para acompanhar o processo de venda. Sim. Mandar o link, de acompanhar quem tá assistindo. Fica meio informal, eu queria que fosse no YouTube. Como não tinha tanto lead, ok, dava para postergar, entendeu? Se fosse um lançamento grande, eu não ia fazer isso nem a pau. Eu ia abrir um Zoom logo em seguida, pagar que fosse, tanto faz, né? Pelo amor. Mas como era pouco lead, não tinha grana no projeto, então tudo bem, vamos jogar mais para frente, não tem problema, não impactou. Mas não foi como a gente queria. Então é importante você ter essa noção também. Então você pode fazer no Zoom, pode fazer no YouTube, pode fazer até no Meet, se for uma reunião fechada, que você sabe que tem um horário específico. Então fica à vontade para fazer dessa maneira. Se for um produto de venda direta, capriche muito na sua landing page, que é ela que converte, tá? Não vai ser você falando. Então acho que é de forma geral, né? É um episódio aí com bastante dicas. E assim, olha, eu acho que tudo que a gente comentou hoje não custa muito. É tudo muito barato para você começar, tudo muito, assim, fácil até, eu diria.
tem nada complexo no mundo digital. É óbvio que para aqueles que são analfabetos digitais, né, como a gente chama, que tem aí uma dificuldade de operar, de fazer configurações, mal sabe mexer numa configuração de um Gmail, por exemplo, vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Sim. Mas assim, não é tão difícil. Então, você chamar aí um sobrinho, né, você ter aí um contato de alguém que pode te ajudar, te auxiliar, porque é tudo muito simples. Agora, se você tem o conteúdo, que é o mais importante, você tem a especialização, você tem a experiência, você tem histórias para contar, você é um infoprodutor em potencial. Tá? Então, saiba disso, você é um infoprodutor em potencial e você já pode entrar com uma série de vantagens em relação a esses que estão atualmente no mercado. Tá? Então, assim, a gente falou de tudo isso e eu também tenho tido uma preocupação muito grande em fazer com que esses novos infoprodutores que estão chegando agora, sabe? Profissionais experientes, profissionais com verdade, profissionais que realmente tenham conteúdo e experiência para contar e para poder compartilhar, que eles também cheguem de uma forma mais correta possível. Porque eu já estou acostumado a trabalhar com branding faz mais de 30 anos, né? Eu tenho uma agência e trabalho com branding, com marcas aí há mais de 30 anos. E a gente sabe a importância que é ter uma marca para você poder vender qualquer coisa, seja um produto ou um serviço. Então, eu já estou tentando conscientizar, e aí já fica aqui a última dica desse episódio, que se você está pensando em entrar para a internet, já pense em criar uma marca pessoal. Em ter um branding pessoal, um posicionamento seu de quem é você de verdade, né? De como você vai se embalar, as cores que você vai usar, o tom de voz que você vai usar, né? Tudo de acordo com a sua própria personalidade, nada inventado, nada máscara para você colocar e ir para o mercado digital e a hora que desliga a câmera você se transforma numa outra pessoa. Isso aí já deu certo, ainda dá certo para algumas pessoas, mas não vai dar mais certo. A tendência é que vão ficar aqueles que são verdadeiros. E você, às vezes, fica assistindo esse monte de gente falsa aí na internet e se desmotiva até. Desmotiva total. Você perde a motivação porque fala, pô, tem uns caras tão mala lá, né? E eu que conheço não tô lá ainda. Então, assim, não se desmotiva, não se entristeça, né? Vem para o mercado digital com o seu conhecimento que precisa. O mundo precisa de gente ensinando coisa boa, de gente ensinando com propriedade, com autoridade, com experiência. Então, se o que falta para você é só essa embalagem, para você ter uma marca pessoal, ter o teu curso produzido, ter um designer, sabe, tudo que a gente comentou aqui, e você não tem aí essa facilidade ou condições para fazer isso, leve em consideração, faz uma continha, põe no papel ali, de repente você tem uma empresa nova, você tem um negócio novo na sua mão por uma quantidade de dinheiro que é muito pequena, muito baixa. Às vezes vale a pena você levar em consideração, mesmo estando trabalhando aí para uma empresa, sendo empregado, CLT ou mesmo autônomo, pessoa jurídica, já tendo uma renda, você pensar em ter realmente um produto, um infoproduto na internet, mostrando você, vendendo você e vendendo o que você sabe. Tá? Então, pensa nisso. O Venda Assim dessa semana fica por aqui. Tem mais algum recado para dar aí, Sandro? Acho que nenhum. Acho que você falou bem e falou bastante agora também sobre... Foi ótimo. Pra fechar o fechamento foi bom. Porque a gente está migrando também. Eu falo por mim, eu tenho 54 anos, há mais de 30 em agência e eu também estou migrando, entendeu? Então, nós estamos juntos. Então, sinta-se encorajado. O Venda Assim foi criado para isso. A gente traz a juventude aqui do Sandro e de outros entrevistados que a gente está convidando, que já está no mercado, já não falo há tanto tempo, porque o mercado digital é novo. É novo, né? Então, a maior parte dos entrevistados e dos milionários que eu conheço do mercado digital estão há 5 anos faturando. Começou na pandemia, para dizer a verdade, né? Estouraram na pandemia e começaram a ganhar muito dinheiro ali. Agora nós vamos entrar numa outra onda. E o Venda Assim está aqui para que você se motive a surfar nessa nova onda que está começando. Está só começando. Tá? Então, se você quer vender mais, quer vender pela internet, quer vender muito, quer vender com qualidade, Venda Assim. E aproveita também, segue o canal aí, ó, dê o seu joinha, dê seu like aí. Ative o sininho. Ative o sininho. Sempre tem episódio novo, a gente não vai parar mais. Muitas entrevistas. Quando não tem entrevista, sou eu e o Sandro aqui dando um monte de ideia para você poder vender pela internet. Então, meu irmão,
fica ligado e compartilhe aí, divulgue pro seu amigo, né? Para qualquer um aí que você acha que possa se interessar por esse assunto e fique atento. Até lá, até o próximo episódio. Até mais, gente.